A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Bom, gente, nós estamos esta semana com a doutora Denise Zolé e o doutor Cassu para falar um pouquinho mais sobre o estresse, o que causa o estresse, quais são os sintomas e como resolver isso. Doutora, prazer, doutor Cassu, obrigado pela presença de vocês. E o papo é de vocês, quero ver vocês aí agora degladiando e resolvendo esse problema do estresse pro pessoal. Que bom, Alexandre, a gente tá aqui exatamente por isso, porque o estresse, ele adoece, o estresse mata, e as pessoas não estão considerando isso, porque o estresse é uma sobrecarga que o indivíduo tem fora do equilíbrio normal, e isso é uma doença hoje conhecida como uma doença inflamatória, atinge o sistema imunológico, baixa a defesa das pessoas e aí vão ter sintomas em cada órgão que a gente chama órgão de choque. No indivíduo, um vai ter enxaqueca, no outro que pega a parte gástrica, ele vai ter uma azia, náusea, gastrite, intestino irritável, que chama síndrome do intestino irritável ou colo espástico. Então ele alterna com diarreia, com obstipação. Xixi, tem gente que não consegue fazer xixi, né? Retém a urina ou urina demais. Começa a colocar pra gente na consulta que tem excesso ou tem enurese noturna. Ou seja, é um distúrbio de qualquer função que ele pode dar do organismo, porque o estresse é no cérebro. E daí ele faz algum problema em algum lugar. E aí ele vai soma quer dizer corpo, vai jogar pro corpo essa sobrecarga, que lá foi tóxica, então vai ser tóxica no organismo. É a somatização, não é? Isso é somatização, tá somatizando. Existe na área cardiológica muita somatização. Existem inclusive situações em que o indivíduo num estresse muito grande pode fazer um espasmo da artéria coronária e fazer um infarto. Não é difícil de entender como teve aquela situação de indivíduos que infartam numa situação de estresse muito agudo, por exemplo, um casamento rompido, um grande amor rompido, a perda de um ente querido. São momentos em que as pessoas podem desenvolver um espasmo de uma artéria coronariana. Esse é o nosso coração, ele se posiciona nessa região mais ou menos. Então, nessa artériazinha aqui, nessas vermelhinhas, que são as artérias coronarianas, elas têm uma estrutura em volta que é um pequeno músculo que se contrai e pode fazer um espasmo tão duradouro e tão importante que pode fazer com que parte daquele músculo que deixa de receber o sangue na quantidade adequada vá sofrendo cada vez mais isquemia a ponto de fazer um infarto. Então, a pessoa não precisa ter necessariamente aquela obstrução que nós conversamos pelo colesterol. Basta o estresse numa área que é o coração. Como um acidente vascular cerebral também. Hoje em dia você pega indivíduos de 30 anos, 35, tendo AVC, é pelo estresse, porque dificulta essa circulação, faz embolia também, o sangue coagula e não passa o sangue a nível do cérebro. Então é muito comum hoje empresários, pessoas super bem sucedidas, mas com uma carga horária absurda, fazendo um AVC. Um grau de competitividade muito forte. Grande, fazendo AVC, infartando e ainda muito pior, indo a um câncer. É o gatilho para aquela carga genética de uma predisposição, porque o câncer é o sistema imunológico que produz. Já existe no nosso organismo. Já existe no organismo. É o gatilho. E o estresse estimula, perde a defesa, abaixa o sistema imunológico, é um gatilho para também desenvolver qualquer doença neoplásica. Como é o cigarro para o pulmão, enfim, desta forma. O que pode ser feito para inicialmente a pessoa começar a cuidar desse estresse, já que ela está num grau talvez não esteja tão ruim assim? O que pode ser feito para amenizar essa situação? Dicas. Só que é o seguinte, essas dicas vocês vão dar daqui 2 minutinhos, a gente já volta. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, gente, estamos de volta com a doutora Denise e o doutor Cassu falando sobre o estresse. Quais são as dicas para as pessoas poderem amenizar essa situação?
Primeiro de tudo, Alexandre, no estresse é diminuir esta carga de trabalho excessiva. Então, tem que achar um denominador comum de trabalhar um pouco menos e buscar prazer. E aí temos que a higiene do dia tem que entrar em ordem. Então, ter uma higiene do sono, o sono tem que ser reparador. Hoje já foi provado que para a mulher, no mínimo 7 horas de sono, e o homem tem que ficar entre 7 a 8 horas de sono por noite. Sono reparador, não intercalado. Uma alimentação hiperregrada, tem que ter no mínimo uma verdura crua, outra cozida e de 2 a 3 tipos de fruta ao dia. E os legumes e cereais, muito líquido. 2 litros de água por dia, atividade física. Hoje, a Organização Mundial da Saúde estabelece 150 minutos por semana de atividade física ou, no mínimo, 3 a 4 dias, que seriam de 20 a 30 quilômetros de caminhada ou exercício físico aeróbico. Aeróbico, é isso. Aeróbico. Fora, então, se o cara quiser fazer musculação, não conta como aeróbico. Não conta. Ah, é 150 minutos, no mínimo, de aeróbico por semana. Porque para o sistema cardiovascular, o exercício físico que mais é condicionante é o exercício aeróbico. Tá? O exercício aeróbico produz para o músculo do coração e para as artérias um metabolismo muito mais saudável e faz com que a reatividade dos vasos e a reatividade de todo o coração, na verdade, seja muito mais saudável, que é a nossa existência. Nós evoluímos desta forma. O estresse era de uma forma diferente na nossa evolução. Era um estresse de defesa ou eventualmente de ataque. Hoje nós não temos isso bem distinto na nossa vida atual, sabe? Nós temos, na verdade, um estresse muito constante e agressivo. É o seguinte, Dr. Cassu, eu vou ter que interromper. Nosso tempo está curto essa semana. Semana que vem nós voltamos com a doutora Denise e Dr. Cassu, dando continuidade nesse assunto tão importante que é o estresse. Não saia daí e até a semana que vem. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.